E você, aí você estava contando que você, depois do Santos, vai para Chapecó, né? Você até falou que estava com as crianças matriculadas, e tal, mas você faz essa transição. Como é que foi essa transição? Foi muito doido, assim, porque era pra me ter ido pra Chapecó em 2011. 2011. E eu não fui. Chapecó era Série D, ainda nem tinha série. Depois eu fui sair do Santos, fui pra Chapecoense. Uma cultura muito diferente, mas era um lugar que eu queria estar, porque minha esposa é de Franço Beltrão. Foi o Uhum. primeiro clube que eu saí. Então, Franço Beltrão é 2 horas de Chapecó. 2 horas e meia. Então, a gente foi pra lá. Clube menor, menor expressão. Pô, saiu do Santos, tinha que ir pra um ponto maiorzinho, né? Mas eu vi um propósito lá. Quando eu perdi o pênalti na final do Santos, Deus falou muito comigo. Tem uma foto minha que eu tô de cabeça baixa. Deus estava falando comigo que estava no controle. Eu escutei a voz de Deus. Então, assim, eu entendi que, apesar da grande fatalidade que foi aquele pênalti, né? Deus estava comigo o tempo todo. E quando eu fui para Chapecó, eu fui ciente disso. E foi muito legal, assim. No começo é muito estranho, pô, tu sai de um grande clube para ir para um clube menor, de menor expressão, mas tu vê um ambiente muito bom. O ambiente do clube, um ambiente familiar, todo mundo se gostava, todo mundo se respeitava, todo mundo se cobrava. É o que eu falo até nas palestras, que às vezes a gente pensa, o ambiente do trabalho tem que ser um ambiente familiar, mas o ambiente familiar também é um ambiente de cobrança. As pessoas acham que o ambiente familiar é só paz e amor. Não é. Às vezes o pai e a mãe metem o dedo na cara e falam, tá errado. A Bíblia tem um versículo que diz assim, Deus corrige a quem ele ama. A correção vem por amor. Às vezes eu corrijo meus filhos e falo, cara, vocês acham que eu tô feliz de estar aqui falando um monte de coisa? Eu falo porque eu amo vocês, pô. Se o pai não corrige, o pai não ama. Tem pai que só tá no mundo para fazer filho, mas não tem amor. Não tem amor, não tem zelo, então não corrige. Se você for o que for, se for bem ou mal, não tem problema. Então, assim, fui para Chapecó, um momento de transição, a gente foi muito feliz lá. 2015, Deus realizando alguns sonhos, perdi um pênalti no Santos, perdemos a final. Na Chapecoense, primeiro jogo internacional do clube, na Sul-Americana com o time do Paraguai, fiz o gol de pênalti, classificamos. Então, Uau. assim, Deus foi realizando sonhos assim, Douglas, atrás de sonhos. Fiz um gol de bicicleta contra o Vasco. Ah, contra o Vasco? Tem algum Tem, vascaíno tem, aí? Tem. tem. Tem Então, um Vascaíno ali desculpa que. aí, irmão. Você lembra disso? E assim, Ah, não, esqueceu, né? Entendi. ninguém. Quando A gente vai bate, passar para você aqui, para você relembrar. tá vendo? Quem apanha não esquece, né? Então, assim, sendo que 2000, eu falo nas palestras, em 2005 eu fui mandado embora do sub-20 do Vasco. Eu tinha Olha abandonado o só, futebol. Eu abandonei o olha futebol só. algumas vezes. Em 2015, Deus me dá a chance de fazer um gol de bicicleta contra o meu pai é Flamengo doente, minha É família. mesmo? Então, Adorou, assim, então. meu pai estava em outro planeta. Quando me ligou, já estava falando que ia botar no Facebook. Falei, para de arrumar confusão com os outros, rapaz. Não, porque tem uns caras que secaram você, meu filho. Tem certeza. Falei, pai, pelo amor de Deus, não faz isso não. Muito Deus bom, dá um muito presente. bom. Então, assim, fui muito feliz nesse ano 2015. 2016, o ano já melhor. Estava muito feliz e tive uma lesão tanto grave no começo do ano. Coloquei uma placa de titânio na cervical. No dia do aniversário dos meus filhos, dia 24 de fevereiro de 2016, coloquei uma placa de titânio. Machuquei. Fui fazer a cirurgia meio do ano. Uma placa de titânio com 3 vértebras parafusadas. Achava que não ia mais voltar a ser atleta, né? Falei, pô, acabou minha carreira, cara. Tô com o pescoço duro aqui, fiz fisioterapia, voltei em tempo recorde. Voltei em 12 meses a treinar. E naquele momento lá maravilhoso nosso, o time indo bem, coisa e tal, aconteceu uma tragédia, né? Uma fatalidade, de certa forma, premeditada, porque foram erros, né? Então a pessoa fala, pô, mas você não tem medo de viajar de avião? Não, cara, foi erro humano, Eu ia te perguntar isso, né? entendeu? Porque você dando palestra agora, vai para vários lugares e viajando de avião. Você tem algo assim relacionado ao avião, Não, assim? Ou eu não? acho que nunca mais ficou o conforto que eu tinha como antes, mas assim, eu acho que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente confia que o controle das nossas vidas tá nas mãos do Senhor, a gente tem que pegar e fazer aquilo que a gente é chamado para fazer, entendeu? Imagine eu não andando de avião, quantas oportunidades eu teria perdido de ajudar, de beneficiar, porque tudo, na verdade, que a gente faz agora, o que eu faço, desde ir para a igreja, ir para uma palestra na empresa, é beneficiar o outro. Ah, mas é meu ganha-pão? É meu ganha-pão, mas assim,
Eu poderia fazer de outra forma, online ou ir de carro. Seria muito mais, o custo seria maior, a complicação seria maior, talvez eu não fosse. Então, assim, eu acho que o medo ele Qual foi a tira. primeira vez que você andou de avião? A primeira vez foi depois da tragédia, logo É depois. voltar, né? Para voltar, e eu tinha que voltar num jatinho Douglas, aquele lá eu pipoquei. É mesmo. Porque assim, era um jatinho TI pequenininho, cara, e ele balança muito o jato. Então, assim, eu lembro quando eu soube da tragédia, lá na Colômbia, e Simone me falou, minha esposa, amanhã você vai voltar pro Brasil, a gente vai voltar. Eu falei, mas vamos voltar de que? Navio? Ela, não, amor, é de avião. Eu falei, não quero andar de avião. Não, mas é um avião UTI, não tem o que fazer. O estado que você está exige recuperação, então eu tinha que ir, não tinha outra opção. E fui. E depois, assim, o que mais me... Esse me deu muito medo, mas o que mais me deu medo foi um jogo que teve Brasil e Colômbia logo em janeiro de 2017, e eu fui convidado pela CBF, né? Um jogo da amizade, coisa e tal. Eu falei, poxa, Simone, eu falei pra Simone, eu não tô afim de ir, cara. Como é que vamos fazer? Mas se tu não quer ir, não vai. Falei, pô, mas vai estar todo mundo esperando eu lá, meus amigos vão estar lá, o Jackson, o Alan, o Rafael Renzo, e só eu que não vou. Ela, mas amor, se você não está confortável, eu acho melhor você ir. Eu acho que você tinha que ir. Você ficou vivo, entendeu? Deus te deu uma chance. Mas se você não está confortável para ir, não tem o que fazer. Aí em cima da hora eu falei, vamos embora. Meu amigo. O constrangimento, medo e assim... Eu sobrevivi, eu tinha filhos já, né? O Alan e o Foman casaram e tiveram filhos depois. Eu já tinha filhos. Então, assim, eu precisava ser forte para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais. E aí eu vejo muito a responsabilidade masculina que a Bíblia diz, né? Você é um pilar. Uhum. A mulher é um pilar, o marido é um pilar, Jesus é o que fortalece os dois lados. Mas a gente, como homem, tem o nosso papel de fortalecer a família. Eu fui naquele avião, cara, foi... Mas você estava com a família? Tava com a família. E foi tenso, né? Tentando não ficar nervoso. Minha filha super nervosa. E eu, não, coisa e tal. Minha filha é igual amigo. Ela tá nervosa, eu começo a falar muito. E, assim, mas eu consegui, assim, desbloquear o medo. A gente vê biblicamente, assim, Douglas, a gente percebe que Deus, ele, na Bíblia, o tempo todo, ele não usa homens perfeitos. Longe disso. Mas ele usa homens corajosos. E alguns não têm tanta coragem, ele vai lá como Josué, seja forte e corajoso. Ele repete 3 vezes em 3 versículos. Não me engano, 6, o 7 e o 9. Então, assim, ele nos dá o sentido de coragem, por quê? Porque ele está no controle, meu. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então, assim, eu percebi, cara, se eu estou aqui, eu vou pegar e vou. Eu fui no psicólogo uma vez só, e eu lembro que eu falei com a psicóloga, olha... Ela, o que foi mais de trauma? Eu falei, meu maior trauma é andar de avião. Ela, olha, eu vou te ensinar algumas técnicas para você ficar um pouco mais relaxado, coisa e tal. Eu falei, não, beleza. Chegou em casa e falei, Simone, vou mais no psicólogo, não. Simone, que rebeldia é essa? Eu falei, não, vou não. Que mané técnica? Que técnica? Vai me ensinar técnica? Eu vou enfrentar isso aí. Tu vai mesmo? Eu falei, vou enfrentar isso aí, eu vou bater de frente com medo. Ih, que técnica? Eu vou ficar dependente de técnica? Eu dependo do Senhor, não quero mais. E eu peguei e fui, mas assim, foi uma coisa que uma vez uma amiga minha que trabalha com psicologia, ela falou, você enfrentou de medo. Você enfrentou o medo de frente, aí o medo ele reduziu. Sim. Porque às vezes é uma coisinha assim que você tem medo, eu tenho medo disso, então eu não vou passar por esse caminho, porque eu tenho medo disso, aí aquele caminho vai aumentando. Então eu tinha um medo muito grande devido a tudo que aconteceu. E eu fui reduzindo até o ponto que hoje eu tenho um certo desconforto, mas não medo mais, né? Porque eu sei. Não uma trava, né? Não te trava. Deus está no controle, meu. Mas se um amigo meu falou assim, mas se tu tivesse morrido, Neto? Eu não estava falando de Jesus aqui. Eu estaria no reino. Eu estaria lá, Jesus falou para o ladrão. Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo vai estar comigo, viu, meu amigo? Ladrão arrependido. Então, assim, eu estaria melhor, na condição melhor. Ah, mas teve muita gente que me contestou, você fala de Jesus porque você sobreviveu. Claro. Claro, se eu tivesse sobrevivido, eu não não estava falando. Se tu quer que alguém que morreu venha falar de alguma coisa, tu não é na igreja que tu vai achar isso aí. Tu vai em outro lugar, que alguém aí vai ter uma conexão aí que não sabe se é verdade. Mas assim, eu falo porque eu sobrevivi. Sim. E assim, eu não falo com a questão de soberba, de eu sou melhor. Eu falo assim, pô, Deus tem um propósito na minha vida. Tem gente que fala assim, mas Deus matou um monte de gente. Calma aí, o erro foi humano.
Calma aí, não vamos colocar esse peso aí no dia. Deus, Jesus não tem nada a ver com isso. Lembrando.